Bem-vindos a mais um trabalho na Morosidade, Estrela da Manhã. Meu nome é Josué Sirtoli, Guilherme EPS, Michael Trindade, Lindomar Bisotto, Vanderlei Bianchi. vulgo VB. Bom, hoje, gente, o nosso trabalho, hoje nós vamos começar a falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um tema muito interessante, muito discutido, muito falado. Acredito que não vai ser possível se acabar o tema num só programa, então provavelmente nós vamos fazer dois. Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. E para começar a falar sobre livre-arbítrio, né, eu vou expressar a minha opinião. O entendimento que eu tenho sobre livre-arbítrio é que nós não temos livre-arbítrio. Né? Sobre os atos, sobre os acontecimentos da vida, nós não temos nenhum livre-arbítrio a princípio, a não ser uma única possibilidade de realmente exercer livre-arbítrio sobre os atos da vida, que nós vamos conversar durante a nossa exposição aqui, mas de modo geral, os seres encarnados não possuem livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele acontece quando do gênero de prova escolhido. Né? E para corroborar com esse entendimento, eu vou ler a pergunta 851 do Livro dos Espíritos, que fala sobre fatalidade. E nessa pergunta, Allan Kardec faz o seguinte questionamento para o Espírito de Verdade. E a pergunta é a seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então nisso Allan Kardec faz um questionamento. Bom, se existe fatalidade e tudo na vida já está, todos os acontecimentos da vida já estão condicionados a essa fatalidade, ao que tem que suceder, né? O que se dá do livre-arbítrio? Então, como é que eu posso ter qualquer escolha se existe fatalidade? O Espírito da Verdade vai dar a seguinte resposta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Né? E depois ele vai continuar dizendo que um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exageradamente aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, o que o Espírito da Verdade está dizendo aqui, na pergunta 851 do Livro dos Espíritos? Né? Sim, quando tu institui para ti, né? Quando tu faz assim no contratinho com Deus lá na encarnação, um gênero de prova escolhida, ou seja, as coisas que tu vem trabalhar em ti mesmo, tu determina para ti uma fatalidade, ou seja, uma sucessão de acontecimentos da vida para que esse gênero de prova escolhido se cumpra. A partir daí, quando tu encarna, tu só tem duas escolhas, né? Uma questão e duas escolhas. Ante tudo que acontece na tua vida é de maneira interior, né? Se tu vai amar tudo que acontece, isso é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou se tu vai lutar com a vida, lutar com Deus, se achar contrariado, se vitimizar, ficar com raiva, ficar com ódio, ou seja, elocubrar todas aquelas outras situações que não são o amar. Então aqui está muito claro, o Livro dos Espíritos está muito claro dizendo que o suceder da nossa vida já está instituída a fatalidade. E que as nossas escolhas se dão única e exclusivamente no aspecto, né, da moral, do interior, não no que sucede no dia a dia.
E para continuar isso, ainda tem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito de Verdade: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? E o Espírito da Verdade vai responder: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Bom, então, se nós, ao encarnar, instituirmos uma fatalidade, ou seja, um suceder de coisas que tem que acontecer, né? E que nós só vamos poder escolher, ter escolha, a partir do momento, a partir do que a gente entende quanto no campo do bom e mal, do amar ou não amar, né? E, via de regra, são os espíritos que nos dirigem o tempo todo e que nos influenciam desde o pensamento até as nossas ações. O que a gente pode realmente influenciar na vida? Né? E essa é a pergunta que eu quero deixar para os meus colegas aqui. Né? Ou seja, se tudo está posto, o destino já está escrito e são os espíritos que nos dirigem, a gente só pode escolher em amar ou não amar. Esse é o meu entendimento. E vamos lá, quem se... Bom, eu queria falar que, primeiro, a questão de não querer passar por algo e passar, né? Então, se tivesse livre-arbítrio, eu sempre escolher, como humano, não passar por dificuldades, acidentes, nada. Se me acontece, então o livre-arbítrio não existe como personagem aqui, porque eu não ia escolher aquilo. E daí, se aconteceu, então haveria uma injustiça, Deus estava fazendo eu passar por algo. O livre-arbítrio do outro que me lesou, ele estaria tendo o livre-arbítrio de fazer aquilo, mas eu não teria o livre-arbítrio de passar por aquilo, né? Então há uma sabedoria ali, um acordo de antes. Não ia ter o livre-arbítrio de um e o não livre-arbítrio do outro, né? Então acredito sim que foi tudo acordado antes. Mas tem aquelas questões que o mentor falou. Veio para trabalhar o desapego, daí se tu conseguir trabalhar isso em si antes, daí às vezes acaba não tendo que passar por um assalto onde te tiram tudo. E então, se tu trabalhar no campo mental antes de desapegar do dinheiro, por exemplo, talvez tu não precise passar por aquilo, né? Porque a tua prova era não ter apego. Então, já aconteceu aqui no grupo, as pessoas aceitaram perder antes e acabaram não precisando passar pela perda, porque senão seria um ato sem propósito. O propósito já foi contemplado antes, então Deus ia estar criando uma inutilidade, uma situação boba, vamos dizer assim, porque Deus já saberia a nossa resposta naquele ponto, então não precisa ter a parte física. E outra coisa que foi falado, que até o espírito, antes de escolher o gênero de provas, ele sempre se baseia por algo que ele já vivenciou para fazer aquela escolha. Então nunca seria livre, a escolha dele nunca seria livre, presa nele, em conceitos dele mesmo, experiências que ele mesmo. Então não seria uma liberdade assim de escolhas, né? E também falando que é Deus que cria a realidade e os espíritos influenciam. Então, se existisse uma livre escolha, seria um deles, não nossa, né? Nós aqui somos uma mosca da sopa, mas então tá tudo bem. Mas então o ser humano se ilude que tem escolha, e daí quando acontece algumas coisas que ele não gosta, daí acaba se culpando porque acha que não teve a escolha certa. Daí desconstruir o livre-arbítrio talvez ajude nessa questão de culpa também. E também ele se vai descer, eu fiz uma escolha magnífica, então estou colhendo os frutos. E tem também essa ideia de que o mundo é uma prisão, né?
sabe? A gente já ouve isso aí há muito tempo, né? Que a gente está preso aqui, né? Mas é uma outra visão também. Mas é só para observar essa situação de liberdade, de livre, né? De livre-arbítrio, né? Tu tá num lugar onde tu nem tem a ciência disso, né? E daí a gente acha que a gente pode manipular ou pode ter escolha por algo que está acontecendo externo, né? Sim. E é certo que o egoísmo sempre vai querer se vangloriar e não querer passar por algumas coisas, dificuldades ou qualquer outras situações que vão te trazer um caos dentro de ti, que vão te tirar da tua zona de conforto, né? Sempre vai querer ficar naquela rotina, né? Aquele cotidiano, tá tudo certo, tá tudo bem, né? É mais ou menos por aí, né? E da questão da fatalidade. Então eu estou dirigindo e sem intenção nenhuma atropelar alguém. Sim. Tu teve livre-arbítrio. Escolher, né? Então, é uma ilusão essa do direito de escolha. De ser livre. Né? Claro, né? Aí, mas vamos lá, né? É um tanto quanto óbvio. E é exatamente o que vocês estão resumindo. Sim, vamos lá. Tem uma vaga de emprego para 5.000 pessoas. E as 5.000 querem aquela vaga de emprego. Só que só um vai poder ter aquele emprego. Né? Onde é que está o livre-arbítrio dos outros 4.999 que não vão ter o emprego que querem? Aí ninguém se toca. Né? Ou seja, a questão, quem vai ganhar, quem vai ficar com a vaga de emprego, já está programado quem vai ser, já está acertado com Deus. Deus faz acontecer o combinado. E os outros 4.999 não vão ter ela. Então, não é o que deseja. Por quê? A Kardec faz essa pergunta para o Filho da Verdade, né? Mas se eu posso escolher as minhas provas, não seria de eu escolher provas mais fáceis, mais simples, mais sutis, onde não houvesse tanta dor e sofrimento? Aí diz assim, aí o Kardec e o Espírito da Verdade vão responder, que quando o Espírito liberto da matéria, outras são as suas motivações, ou seja, o Espírito vem porque ele quer ser provado mesmo, ele tem a necessidade de experienciar o limite das situações, né? Mas nós, encarnados, quando a gente chega aqui, a gente quer ficar num bem bom, numa tranquilidade, a gente quer o comodismo. Não é isso que o Espírito busca provação, a dificuldade. Diz que pede até mais, que tem, né? E Deus reduz porque sabe que ele não tem capacidade de tudo aquilo que ele pensa ter. Então até ali não tem livre-arbítrio, porque ele está escolhendo um monte e Deus vai lá e tesoureia um pouco. Então essa redução de Deus já não seria uma escolha completa do Espírito. E outra coisa que foi dito, que a escolha é sempre coletiva, tem que beneficiar o todo. Então nunca vai ser individual. Então se a escolha não é individual, já não seria livre-arbítrio meu, né? Isso. Porque aí nós vamos buscar um entendimento que, né, livre-arbítrio é a intenção pura, ou seja, aquilo que acontece antes de encarnar, que motiva as situações da vida, que é o gênero de prova escolhido, né? E essa situação pura, ela é desvelada dos acontecimentos. Ela não leva em consideração os acontecimentos e toda a interpretação e manifestação do que vai suceder dessa escolha pura, dessa escolha primária, né? Escolha primária, uma causa primária de todas as coisas. Então a gente tem que compreender que o que a gente vem fazer aqui é bem diferente do que o mundo diz que tem que ser feito aqui. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar, que as pessoas têm que começar a trabalhar um pouquinho mais, né? Que a real proposta da espiritualidade é bem diferente do que o mundo diz que é, né? A humana é uma coisa, espiritualmente é outra coisa, bem diferente. Totalmente diferente. Toda proposta espiritual é diametralmente oposta à proposta humana. Quando a gente começou a dizer isso, o pessoal ficou um tanto quanto chateado, né? Vocês lembram lá onde a gente, né? O pessoal ficou meio nervoso. Se o corpo tiver que ser queimado, o espírito não está nem aí, não acontece nada. E sendo que foi o próprio Espírito que pediu para passar por aquilo, né? Perfeito, exatamente isso. Então tem uma família lá com 4 pessoas e escolheram ser mortos, tudo ao mesmo tempo. Daí um assassino vai lá e faz o serviço, acordado antes. Mas daí vão dizer, ele teve o livre-arbítrio de fazer aquilo ou não. Então ele vai para o inferno, para todo sempre, porque ele fraquejou
na escolha, teve a escolha má. Mas e daí Deus ia deixar de criar injustiça, ia gerar uma injustiça para aqueles 4 inocentes, bebês, crianças. Aí Deus não é causa primária, ou Deus é um tirano, Sim. né? Ou Deus é tirano, ou Deus não é causa primária de todas as coisas, não é onisciente, onipresente, onipotente, não é inteligência suprema, amor sublime, justiça perfeita, sustentabilizador de todas as coisas. Ele ia só deixar a escolha livre, mas não ia permitir a injustiça. Ia trancar todo mundo numa sala escura e dar uma faca cega para cada um e disse: tenha as suas escolhas, suas livres escolhas. Então, não fecha, né? Tem só um lado, mas não está completo. Né? Para mim, veio agora a lembrança de um amigo que morreu queimado dormindo dentro de casa, sozinho, né? E aí todo mundo começou a procurar pretextos e tudo mais para querer justificar a situação. Só que não existe justificar aquilo ali, né? Aconteceu porque tem um propósito, né, para as coisas acontecerem, mas até a gente entrar no entendimento que, né, vai um certo período, né? Mas a mente ainda continua, né? E será que o domínio religioso não insiste um pouco nisso, para o cara ser o bonzinho, o cordeirinho aquele que não se revela? Perfeito, mas aí não é que, aí a gente tem que, pela causa primária de todas as coisas, a gente tem que entender que não é que o domínio religioso vem como sendo alguém fora do sistema de Deus, Sim. que vem trabalhar com Deus. Não. Ele é perfeito dentro do que cada um precisa e merece. Ou seja, aquelas pessoas que praticam uma determinada religião, têm uma proposta de religião para si, né, têm afinidade naquilo, comungam daquele mesmo padrão de vibração, daquele mesmo padrão de intenção, daquela egrégora, daquela manifestação de consciência. Então, é perfeito para a necessidade, pelo que precisa e merece aquele grupo. É perfeito como é. Eles então, não tem problema nenhum. A crença daquilo. E vão trabalhar naquilo. E será que Brahma não quis pregar esse livre-arbítrio para se revelar de Deus e ter um universinho dele particular? Aí nós vamos trabalhar outra situação, né? Porque tem algum motivo de ter tido essa interpretação do livre-arbítrio. Teve um propósito, claro, existencial. Claro. E talvez tenha uma coisa, um motivo espiritual mais profundo. Claro. De alguém dizer, tu me criou, mas é a mesma agora para mim saber de ti. Eu acho que essa história do livre-arbítrio é a mesma coisa que tu ensinar uma criança a andar de bicicleta, né? Tirar as rodinhas, tu sabe que ela vai cair uma hora, né? Larga que vai aprender. Vai aprender, né? Isso, e tá todo mundo se burilando nessa caminhada. Isso. Todo mundo vai aprender em algum momento. Então o que me veio é a questão do livre-arbítrio, que a casa, o mentor vem explicando, que tu tem ele sentimentalmente. Né? Sim, interno. E aí vem aquela história de pode ter 2 pessoas presas numa cadeia e uma sorridente e feliz. Porque o espírito dela e ela dentro dela, ela não está presa. Seria boa vontade. Seria boa vontade. E isso no nosso sistema humano é absurdo, é o fim, né, da situação. O ego nunca vai aceitar perder, né, dentro dos seus conceitos. E aí quando tu consegue, que nem tu bate o carro, cara, a primeira coisa até tu ter esse entendimento é tu ficar bravo, tu se indignar, tu vai avançar talvez com quem aconteceu a situação. Mas não precisa ir muito longe, né? Aconteceu uma situação com uma pessoa que frequenta aqui o nosso grupo e tal, e que ele sofreu um acidente, né? E conversando com o mentor foi falando com ele, e o mentor disse, olha, não sei quanto tempo atrás eu disse que tu precisava refletir nisso. Tu não teve tempo para reflexão. Então nós providenciamos tempo. Tu ficou na UTI, tu teve bastante tempo para pensar. E o pior que o cara ainda foi dizer realmente, eu me lembrei tudo que o senhor me disse, e eu pensei, o senhor estava certo no que o senhor falou. Você está entendendo? Tu não quis. Por amor, se dá esse tempo, nós conseguimos esse tempo de outra forma. E nesse negócio de sofrimento, a gente está dizendo, claro que a visão anterior ainda é uma doença do espírito sofrer, mas eles estão dizendo que também é uma escolha
talvez o espírito ainda não consegue amar, e ele diz, eu vou ter que sofrer para me dobrar, para me chegar no fundo do poço e dizer, agora eu me rendo e vou amar. Isso. Mas ele precisa... Não, se experimentar tanto ao ponto de dizer realmente não é esse o caminho. Ainda tenho dúvidas. Não é esse, não é por aí. Vamos tentar essa história de amor. Eu sou muito grosso, sou muito machão. Pluralista. Daí tem que me dobrar até dizer tá bom. Balança bandeira branca, eu me entrego. E é engraçado que quando chega isso é quando tá no extremo, né? Quando não na aguenta lama, mais, lá embaixo, né? Sabendo da derrota, vai lá. Mas é esse o ponto. A gente só vai pela dor, a gente não vai pelo amor, a gente vai prestar atenção. A gente não gosta de amar, cara. Não. Agora tu me falou, eu estava falando de um familiar que agora, depois de velho, está bem mais amoroso, né? Vamos dizer assim. O mentor disse que agora ele perdeu toda a vitalidade, a vitalidade, a masculinidade, porque quando ele estava no auge da virilidade, essa parte física, né? Ele abusava daí do poder, da força, mas agora ele se sente mais inferiorizado, então ele está mais manso. Mas se ele voltasse ao quadro anterior, ele voltaria a manifestar agressividade, assim. Porque ele está limitado sob as condições. Está limitado fisicamente. Que tem. Problema psicológico. É a mesma coisa que tu prender um leão, né? Prender um leão uma hora não adianta, né? Ele sabe do seu... Então o espírito pode estar vivendo uma encarnação feminina e essa situação põe ali que tem que ser mais manso. Mas no corpo masculino, sei lá, né? É uma situação que expõe mais, né? Que dependendo da situação, faz um ladrão, aquela coisa lá. Né? A ocasião faz o ladrão. Porque o cara diz, eu não faria o mesmo, o cara faz nada, ele nascesse naquele corpo, naquela situação, faria igual, provavelmente faria igual, né? Então cadê a livre-arbítrio? Né? Gente, vamos dar um pause aqui para fazer um próximo, mais um coffee break, né? Vou fazer um coffee aqui e vou ver a continuação, o pessoal continuar sobre livre-arbítrio. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Nosso próximo programa vai continuar falando sobre livre-arbítrio, parte 2, e aí nós vamos falar sobre a interpretação do mentor da casa e de outras entidades da casa sobre a questão do livre-arbítrio. Fique em paz, tamo junto, dê o like, curta o canal, Deus abençoe vocês.